Fala, gente. Beleza? Millicent estava em um ônibus, observando ansiosamente uma mulher amamentando seu bebê. Ela desceu do ônibus e se dirigiu a uma casa, onde faria uma entrevista para o cargo de babá. Ao chegar, foi recebida por Rebecca, que a questionou sobre sua idade, qualificações e experiência. Millicent explicou que tinha 21 anos, mas não possuía experiência anterior como babá. Embora isso preocupasse Rebecca, Millicent rapidamente afirmou que era boa com crianças e mencionou estar trabalhando em sua tese sobre crianças alérgicas. Em seguida, Rebecca apresentou a Millicent seu filho mudo, Johnny, que estava vestido com uma roupa espacial e desenhando. Rebecca explicou que Johnny possuía várias alergias que o obrigavam a usar um equipamento de proteção fora de casa. Quando Millicent se aproximou e falou com ele, o garoto tocou suavemente seu braço, deixando Rebecca surpresa. Ela comentou que ele parecia ter gostado de Millicent e, assim, decidiu contratá-la, informando também que, além de cuidar de Johnny, Millicent teria algumas tarefas domésticas leves. Rebecca era uma escritora sobrecarregada com um novo livro prestes a ser lançado e precisava de ajuda em casa. Mais tarde, ao caminhar pela casa, Millicent viu Jacob, o pai de Johnny, trabalhando à distância. Ela se encantou ao vê-lo e ele se aproximou para se apresentar. Enquanto conversavam, Rebecca apareceu repentinamente e pediu ao marido que colocasse algumas roupas. Mas Jacob respondeu de forma provocativa, tentando tocá-la descaradamente diante de Millicent, causando um momento constrangedor. Na volta para casa, no ônibus, um homem mais velho tocou Millicent acidentalmente, deixando-a nervosa. Ela então começou a imaginar-se tendo intimidade com uma criatura com chifres. Assim que o ônibus parou, ela saiu correndo e tomou algumas gotas de um remédio que a acalmou. Mais tarde, em consulta com seu terapeuta, o Dr. Welsh, Millicent ouviu a sugestão de reduzir a dosagem do medicamento, pois ele poderia causar alucinações. Durante a consulta, ela teve uma alucinação com mãos mutiladas se movendo pela sala, mas garantiu estar bem e desejou continuar com o tratamento. Millicent falou então sobre seu desejo por uma família, contando ao terapeuta que fora violada por seus pais adotivos ao longo de sua vida. Enquanto isso, em casa, Rebecca e Jacob estavam relaxando quando ela pediu a ele para sua. Jacob tentou, mas recuou, explicando que, como agora ela era mãe, ele a via de forma diferente. Nesse momento, ambos ouviram Johnny gritando em seu quarto e correram para ajudá-lo. Rebecca tentou acalmar o menino, mas ele estava nervoso e bateu nela. Ela então percebeu uma embalagem de chocolate, entendendo que aquela era a causa do descontrole, pois Johnny era alérgico a açúcar. Como resultado, ela repreendeu Jacob por guardar o chocolate ali, mas ele afirmou que o filho não tinha alergias, mas sim um problema mental, o que o tornava um perigo para si e para os outros. Na manhã seguinte, Millicent estava tomando café da manhã com Roger, seu pai adotivo. Ela comentou sobre o novo emprego e mencionou que o pai da família parecia ser um cara legal. Roger demonstrou ciúmes e revelou que estava interessado nela. Colocou a cabeça em seu colo e pediu que ela não o deixasse, lembrando-a de tudo que ele havia feito por ela. Isso irritou Millicent, mas ela garantiu que não iria a lugar algum. À tarde, Millicent viu Johnny cavando algo no quintal da casa. Ela se aproximou para ajudar e, para sua surpresa, encontrou um coelho morto que ele havia matado. Descobriu ainda que o menino havia enterrado vários outros coelhos pelo quintal. Millicent, no entanto, não pareceu preocupada. Pelo contrário, cortou as patas do coelho morto e as entregou a Johnny, dizendo que lhe trariam boa sorte. Antes de ir embora, Millicent foto de Jacob e um dos vestidos de Rebecca. Mais tarde, em sua cama, tomou mais do remédio e começou a se tocar enquanto olhava a foto de Jacob. Na manhã seguinte, ela se arrumou cuidadosamente para parecer bonita e voltou ao trabalho, onde passou o dia pintando e brincando com Johnny. À noite, Rebecca ligou para Jacob, informando que não voltaria para casa, pois estava ocupada com os preparativos do lançamento do livro. Mais tarde, naquela noite, Millicent e Jacob comemoraram o aniversário de Johnny com uma pequena festa. Ao ver as velas do bolo, o menino ficou apavorado e começou a gritar. Millicent tentou acalmá-lo e o levou para o quarto. Mais tarde, quando Johnny finalmente adormeceu, Millicent decidiu ir embora, mas encontrou Jacob bêbado. Eles começaram a conversar e, de repente, ele se aproximou de forma íntima, mas foram interrompidos pela chegada de Johnny, que estava molhado. Na manhã seguinte, Rebecca retornou e foi ver como estava o filho. Deitou-se ao lado dele, desejando não ter tanto medo do próprio filho. Ao tocá-lo, Johnny se tornou agressivo e a agrediu novamente. Angustiada, Rebecca foi ao banheiro e se cortou com uma lâmina, revelando várias cicatrizes no corpo, evidências de que aquilo não era a primeira vez. No dia seguinte, Millicent levou Johnny a um lugar que costumava visitar quando criança. Eles se deitaram juntos no chão e ela retirou seu capacete de astronauta, para o pavor do menino. A babá garantiu que ele não tinha alergias. Todas foram inventadas pela mãe. Incentivou-o a respirar e, ao fazê-lo, Johnny ficou surpreso ao perceber que estava bem. Durante a sessão de terapia de Millicent, ela começou a chorar do nada. Encostou-se no ombro do Dr. Welsh,
se perguntando se algum dia teria sua própria família. Sentiu-se tão envergonhada ao vomitar nele que roubou algumas garrafas de remédio da gaveta do consultório quando ele saiu para se trocar. Quando os pais de Johnny saíram para jantar na noite seguinte, Millicent deu ao garoto algumas gotas do remédio, alegando que isso o ajudaria a ver as coisas com mais clareza. Os dois começaram a ficar eufóricos e dançaram pela casa, saindo correndo pelas ruas sem que Johnny usasse seu traje espacial. Ao retornarem, Rebecca e Jacob quase atropelaram Johnny com o carro. Enfurecida, Rebecca repreendeu Millicent, que tentava explicar. Ela repreendeu Millicent por deixar seu filho correr pelas ruas sem o equipamento de proteção. Para piorar a situação, Johnny começou a vomitar doces, algo que Rebecca havia proibido que ele comesse. Enquanto ela continuava gritando com Millicent, Johnny falou pela primeira vez, chamando-a de mamãe. Todos ficaram chocados e felizes ao mesmo tempo, mas a situação se complicou quando Johnny correu para os braços de Millicent. Tomada pela raiva, Rebecca puxou Johnny de volta e ordenou que Millicent se mantivesse longe de suas vidas. Uma vez dentro de casa, ela implorou para que Johnny falasse de novo, afirmando ser sua verdadeira mãe, mas o menino permaneceu em silêncio. Enquanto isso, Jacob levava Millicent para casa e tentava consolá-la, dizendo que não era sua culpa e que ele estava grato por Johnny ter falado pela primeira vez por causa dela. Nesse momento vulnerável, Millicent sentou-se no colo dele e começou a beijá-lo, e Jacob a beijou de volta, levando-os a se envolverem no carro. Mais tarde, ao chegar em casa, Millicent foi confrontada por Roger, que estava furioso por ela ter chegado atrasada. Ele a lembrou do acordo em que ela concordara em dormir com ele. Millicent pediu desculpas, dizendo saber que ele havia sido paciente com ela e que era hora de retribuir. Então, ajoelhou-se diante dele e começou a abrir o zíper de sua calça, mas para a surpresa do homem, ela subitamente os com um cinto, matando-o. Depois, jogou seu corpo na piscina onde já estava o corpo da esposa de Roger. Millicent folheou um diário contendo os nomes de seus vários pais adotivos. Todos haviam abusado dela de alguma forma, e ela os havia assassinado. Cada página era decorada com mechas de cabelo como lembrança. Ao chegar à página de Roger, prendeu o cabelo dele ali. Em seguida, viu a página com o nome do Dr. Welsh, que a tocara várias vezes, e decidiu que ele também deveria morrer. Na manhã seguinte, ao chegar à casa de Rebecca e Jacob, Millicent se surpreendeu ao encontrar o Dr. Welsh conversando com Rebecca. Descobriu que ele também estava cuidando de Johnny. O terapeuta elogiou o progresso de Johnny, atribuindo-o à nova babá, sem saber que era Millicent. Rebecca insistiu que não queria Millicent de volta à sua casa, mas o Dr. Welsh a aconselhou a deixar de lado suas diferenças pelo bem de Johnny. Assim, Millicent voltou para cuidar de Johnny. Jacob ficou satisfeito em vê-la, sabendo que poderia continuar com o relacionamento extraconjugal na ausência da esposa. Mais tarde, enquanto os dois estavam flertando na cozinha, Johnny os viu pela janela furioso. Tomado pelo ciúme, ele esquiou o pai na perna com um garfo, machucando-o. Millicent rapidamente levou o menino para seu quarto e disse que ele não deveria machucar o pai daquela maneira. Em vez disso, entregou-lhe uma faca e incentivou-o a matar Rebecca na primeira oportunidade. Mais tarde, Millicent estava no jardim quando Jacob chegou e começou a flertar com ela. Em um momento mais agressivo, ele Millicent, algo que não conseguira fazer com Rebecca. Sem que soubessem, Johnny observava a cena pela janela, tomado pelo ódio. Na manhã seguinte, Rebecca estava desenhando com Johnny quando percebeu que ele estava esboçando desenhos de Millicent e Jacob fazendo coisas impróprias no jardim. Furiosa, ela jogou fora todos os esboços e perguntou a Johnny se ele gostava mais de Millicent do que dela, mas o menino não respondeu. Decidida a se livrar da dependência dos remédios, Millicent resolveu não tomá-los mais, afirmando que agora se sentia curada e que tudo o que fazia era exclusivamente por Johnny, para que eles pudessem ficar juntos. Em seguida, o Dr. Welsh foi encontrado morto espumando pela boca. Millicent se aproximou do corpo, admitindo que inicialmente achava que ele era diferente dos outros, mas estava enganada. Mais tarde, Millicent foi até a casa de Rebecca e Jacob, mas foi informada por Rebecca de que seus serviços não eram mais necessários. Determinada, Millicent tentou entrar à força, mas Rebecca a impediu e fechou a porta. Ela então se aproximou do filho, prometendo estar sempre ao seu lado. Não importava o que acontecesse. Para sua surpresa, o menino esfregou sua mão, fazendo-a gritar de dor. Rebecca trancou Johnny em seu quarto e saiu, furiosa, com uma faca na mão. Enquanto isso, Millicent tentava entrar pela porta dos fundos e acabou encontrando Jacob. Ela perguntou se ele a amava, mas ele deixou claro que tudo não passava de um caso. Mesmo assim, Millicent não desistiu e tentou seduzi-lo. Eles começaram a flertar, e durante esse momento, Millicent sugeriu que ele se livrasse de Rebecca, para que os três pudessem viver felizes como uma família. De repente, Rebecca, tomada pela raiva, apareceu e Millicent pelas costas. A babá tentou correr para salvar a própria vida, mas Rebecca continuou a persegui-la. Pouco tempo depois, Johnny surgiu com uma faca nas mãos.
Millicent sentiu-se aliviada ao vê-lo e o incentivou a matar sua mãe, mas, para sua total surpresa, o menino começou a repetidamente até que ela morresse. Jacob tentou intervir, mas Rebecca observou a cena com satisfação. Depois disso, o casal enterrou o corpo de Millicent no quintal. Apesar de tudo, a única preocupação de Rebecca era a necessidade de encontrar outra babá. Ela disse que se o filho continuasse a agir dessa forma, precisaria escrever outro livro para comprar mais terrenos. Millicent foi enterrada ao lado das outras babás, que também tiveram o mesmo destino trágico nas mãos de Johnny. Gostou do resumo? Não se esqueça de se inscrever, curtir e comentar. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima!